Olá, caminhantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura aqui no canal. É um prazer receber vocês, fico feliz que esse vídeo tenha atraído vocês até aqui, então com certeza a espiritualidade tem algo para conversar com cada um de vocês, né? Seus guias, seus mentores, enfim. O que eu senti de energia hoje é sobre alguma coisa de muito boa chegando, ou seja, o melhor, né, chegando para vocês em alguma área aí que vocês estejam esperando. Eu sinto que tem algo grandioso sendo preparado aqui. Então, se você chegou até essa leitura, talvez o universo realmente tenha trazido você exatamente até essa mensagem que a sua alma precisava ouvir hoje. Porque sim, existe um novo ciclo querendo nascer na sua vida. E o mais interessante é que ele não chega no barulho, ele chega no silêncio, na intuição, nos sinais, nas mudanças internas. Então hoje nós vamos descobrir o que está vindo para você e por que o melhor da sua vida pode estar começando agora. Para isso, primeiro passo, você vai se conectar com a energia de um dos potinhos aqui, né? O montinho número 1 está representado pelo potinho azul, montinho número 2, potinho vermelho e montinho número 3 com o verde. Respirem fundo, enquanto eu vou só abrir os nossos canais aqui de leitura. E enquanto isso, você vai vendo onde que a sua visão... Deixa eu até puxar a mão para trás aqui para vocês se conectarem. Enquanto isso, eu tô só esfregando aqui. Ok? Então, vamos lá? Respirem fundo comigo. E façam a escolha de vocês nesse momento. Eu vou afastar, então, o montinho verde para cá. Vou também trazer a opção de número 2 mais para cá. E vamos deixar a opção de número 1 aqui para falar com vocês. Bom, o tarô trouxe para vocês a sacerdotisa. Aqui a gente tem, que é um outro tarô, tá? Mas diferente aqui, eu quis buscar bastante energia diferente. Aqui vocês têm um 9 de ouros, um 4 de copas e um valete de espadas. Aqui a gente tem a carta Seja Assertivo. E aqui, ouça a sua intuição. E nesse oráculo aqui dos guardiões, vocês vieram com a carta do cavaleiro, seja bravo e honesto. O guardião da direção, né? Escolha o seu caminho. E a carta da abelhinha aqui, foque na alegria, na luz aí. Vamos lá. A primeira carta que veio para vocês, então, foi a da sacerdotisa. Aqui tá dizendo que tem algo que está sendo preparado em silêncio para você. A energia da sacerdotisa é uma das mais profundas e espirituais do tarô. E o mais interessante aqui é que ela não está falando de acontecimentos muito rápidos ou superficiais, não. Ela fala de algo que está sendo construído no invisível antes de aparecer aqui no mundo físico. Então, para quem escolheu esse montinho, o melhor da sua vida não vai chegar através de desespero, de correria, de força, vai chegar através de um alinhamento. A sacerdotisa mostra que existe uma transformação acontecendo dentro de você antes dessa grande virada externa acontecer, tá? É como se a vida estivesse preparando você, seja emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, para receber algo muito maior do que aquilo que você já viveu até hoje. E sabe o que é forte aqui? Muitas pessoas desse montinho passaram por períodos de silêncio, de afastamento, sensação de solidão, ou até momentos em que vocês sentiram que nada estava acontecendo, como se a vida tivesse parada, estagnada. Mas ela não estava parada, ela estava sendo reorganizada. A sacerdotisa fala muito sobre bastidores. Enquanto você achava que estava perdendo tempo, o universo estava fechando ciclos invisíveis, afastando energias erradas, quebrando conexões negativas e preparando o terreno para algo novo entrar na sua vida, tá? Essa carta também mostra um despertar espiritual e um fortalecimento da sua intuição. Talvez você esteja percebendo mais sinais aí nos últimos tempos, tá sonhando mais, tá sentindo energias diferentes, ficando até mais seletivo aí com pessoas, ambientes, conversas. E isso acontece porque a sua energia
não aceita mais aquilo que antes você tolerava. É como se você estivesse entrando numa frequência diferente. É como se não, você está entrando numa frequência diferente, tá? Então, para quem chegou até esse vídeo querendo, por exemplo, uma orientação sobre amor, né, do que essa melhoria de vida pode trazer aí, a sacerdotisa mostra que existe muito sentimento escondido ou não revelado completamente ainda. Pode representar alguém que observa você em silêncio, que pensa muito em você, mas não demonstra tudo. E para muitos aqui, essa carta fala principalmente de uma cura emocional. Porque antes do melhor amor chegar, você precisava aprender a escutar a si mesmo. Precisava parar de ignorar a própria intuição, né? Quantas vezes você sentiu sinais e mesmo assim você insistiu em situações que te machucavam? Ela mostra que isso muda agora. Você começa a perceber quem realmente merece acesso ao seu coração. E isso faz com que o seu próximo ciclo amoroso seja muito mais maduro, mais espiritual, mais verdadeiro. E aqui eu vejo muitas pessoas atraindo conexões mais profundas, menos superficiais, relações com mais paz emocional e menos desgaste mental. Ah, Renata, tá, mas e para quem tá solteiro? Ok, essa carta mostra um amor que chega devagar, mas com profundidade. Não me parece algo impulsivo, parece mais uma conexão que vai ser construída na calma, tá? Ai, mas e para quem, na verdade, não veio atrás de amor? O que você pode trazer aí para a vida profissional ou financeira, né? Trabalho, ela fala muito de talentos ocultos, de potenciais que ainda não foram totalmente explorados. Talvez você tenha capacidade enorme aí para algumas coisas, mas por muito tempo você duvidou de si mesmo ou sentiu que as pessoas não reconheciam o seu valor. Só que essa carta mostra uma mudança importante. Você começa a enxergar o seu próprio poder e isso muda tudo. Porque quando a pessoa para de buscar validação externa, ela entra numa energia própria. As oportunidades começam a surgir de forma mais alinhada, tá? E eu também vejo aqui pessoas que estão estudando algo novo ou vão começar, desenvolvendo espiritualidade, trabalhando com internet, terapias, tarô, cura, enfim, né, escrita, comunicação intuitiva ou qualquer área que envolva uma sensibilidade emocional. Mas para muitos de vocês, o melhor da vida, chegando agora, significa finalmente encontrar um propósito de vida. Não só ganhar dinheiro, mas sentir sentido, né? Fazer sentido naquilo que você faz. Tá? E ela também fala sobre proteção espiritual muito grande, como se existisse uma força guiando seus passos, mesmo quando você acha que está perdido. Então, o que está chegando? Eu vejo que pode não ser um grande acontecimento externo, pode começar com uma sensação interna de clareza. Você vai perceber que você não aceita mais migalhas, que você não consegue mais se diminuir para caber nos lugares. Começa a confiar mais em você mesmo, né? Para de correr atrás daquilo que não flui, aprende a esperar o tempo certo das coisas. Então, eu vejo, na verdade, portas se abrindo, mas no momento certo. Pessoas certas chegando, verdades sendo reveladas e a sua intuição muito aflorada. E caminhos espirituais que se fortalecem também, tá? Mas principalmente paz. Porque talvez o melhor da sua vida não seja só conquistar algo material. Seja finalmente você sentir paz dentro de você mesmo, que é o que você está buscando há muito tempo, tá? Então silencie primeiro o excesso de barulho externo. Nem todo mundo precisa saber dos seus planos. Nem toda batalha precisa ser explicada para os outros e nem toda conquista precisa ser anunciada antes da hora, tá? Proteja a sua energia. Você só precisa confiar. Ela me traz que a resposta que você busca já existe dentro de você aí. E aí, bom, vocês também vieram com 9 de ouros, 4 de copas e o valete ali, né? E essas cartas confirmam a energia da sacerdotisa. Porque aqui o tarô tá mostrando que vocês já passaram por um amadurecimento enorme, mas que ainda estão aprendendo a enxergar o próprio valor sem medo. Tem uma construção acontecendo. O 9 de ouros fala que você está entrando numa fase de valorização pessoal. É uma carta muito bacana quando a gente trabalha esse tema de, né, o que é esse melhor da sua vida que está chegando. Porque fala de quê, gente? De conquista, de independência, de autoestima e de recompensa depois de tudo que você precisou enfrentar aí. Essa carta mostra que vocês sofreram, se decepcionaram, precisaram aprender sozinhos algumas coisas, mas agora vão começar a colher resultados. E eu não tô falando só de dinheiro, tá? 9 de ouros fala de paz emocional,
estabilidade, sensação de liberdade, autoestima muito mais forte, de reconhecimento também, tá? E a sensação de finalmente vocês estarem construindo a própria vida. Então, muitas pessoas desse primeiro montinho passaram muito tempo tentando agradar os outros, tentando ser aceitas, tentando manter relações aí que estavam drenando a sua energia. E agora o tarô mostra uma virada. Você começa a perceber que a sua energia é preciosa também, né? Existe também uma energia muito forte de abundância chegando. Pode ser uma melhora financeira, sim, eu não estou negando isso. Um crescimento profissional, autonomia, novas oportunidades ou até uma mudança completa na forma como você enxerga a prosperidade. Só que o mais importante aqui é, essa carta mostra alguém que não depende mais emocionalmente da validação dos outros para se sentir valioso. E aí isso muda completamente o caminho de vocês, né? Então eu vejo que até mesmo nas questões amorosas, você não quer mais qualquer relação só para preencher vazio emocional. Você começa a preferir paz do que confusão. E aí isso pode fazer até algumas pessoas acharem você mais distante ou mais difícil de acessar. Mas na verdade você está só aprendendo a colocar limites. E aqui eu vejo muito uma energia de eu quero alguém para somar, não para me destruir emocionalmente. E essa mudança acaba atraindo relações melhores, tá? Bem melhores, eu diria. O 4 de copas fala que tem algo bom chegando, mas você ainda está preso emocionalmente ao passado. Você está focado naquelas taças que viraram, que tombaram, e não naquela que está de pé esperando para você olhar. O 4 de copas mostra que mesmo com coisas positivas chegando, existe uma parte sua que ainda está emocionalmente cansado, fechado, desacreditado. É como se o seu coração estivesse dizendo para você aí, e se eu me abrir de novo e sofrer outra vez? Porque essa carta aparece muito depois de decepções muito profundas. Talvez você tenha criado uma proteção emocional tão forte que agora você está com dificuldade para perceber novas oportunidades chegando. E o tarô aqui faz quase um alerta. Não deixa o passado impedir você de viver o futuro, não. Porque existe uma tendência muito grande de quem está nesse montinho ficar preso ao que não aconteceu, ao que não deu certo, ou ao abandono, a rejeição, mágoa, enfim, alguma expectativa frustrada aí. E enquanto isso, o universo está tentando colocar novas possibilidades diante de você. Então, o melhor da sua vida também pode estar chegando, mas primeiro você precisa parar de olhar só para aquilo que você perdeu, né? E é uma carta também que fala muito sobre desânimo emocional. Então pode existir aí um pouquinho de ansiedade misturada com uma sensação de vazio, uma desmotivação, excesso de pensamentos, dificuldade de sentir entusiasmo pelas coisas. E a sacerdotisa já tinha mostrado um processo interno, profundo aí, intenso, né? E o 4 de copas confirma isso. Você está passando por uma reconstrução emocional silenciosa, mas isso não significa que a sua vida está parada. Só significa que a sua alma ainda está processando algumas coisas. E aí vocês vieram com o valete de espadas. Uma verdade vai aparecer e vai mudar a sua visão sobre tudo isso, tá? Eu vejo movimento mental, notícias, observação, revelações. Então, depois desse período mais silencioso e emocional, essa carta mostra uma virada importante acontecendo através da informação. Você vai descobrir algo, vai perceber algo, vai enxergar uma situação de maneira diferente. E isso pode acontecer através de uma conversa, de uma mensagem, de uma revelação, de algo que você vai observar, ou até mesmo de um despertar muito forte seu aí, tá? E eu também vejo alguém observando você à distância. Pode ser uma pessoa que vai estar interessada, alguém do seu passado, alguém curioso sobre sua vida, ou até pessoas acompanhando a sua evolução, mas sem falar nada. E também eu vejo que você vai estar começando a enxergar as coisas com mais clareza. Você não vai cair mais tão facilmente em ilusões emocionais, não, tá? Existe um amadurecimento muito grande acontecendo aqui. Então, eu vejo uma sequência aqui, na verdade, tá? Primeiro, a sacerdotisa mostrando silêncio, intuição, transformação. Depois o 9 de ouros mostra uma valorização pessoal. Aí o 4 de copas vem com uma cura emocional e o valete de espadas então traz uma clareza mental e um despertar. Então o melhor da sua vida vai chegar depois que você aprender quem você realmente é. E eu não tô falando de uma felicidade superficial. Fala de uma transformação profunda e de identidade mesmo para vocês aí, tá bom? Bom,
Continuando aqui, a gente veio com mais essas cartas para vocês aqui. O mais bonito que eu acho é as cartas conversando entre si, sabe? Aqui é como se dissesse, olha, você já sabe o que você precisa fazer, só tá precisando confiar mais em si mesmo, né? O seja assertivo aqui, junto com ouça a sua intuição, fala o seguinte: durante muito tempo você pode ter vivido tentando não incomodar os outros, tentando evitar conflitos, tentando agradar, tentando entender todo mundo, enquanto você ignorava os seus próprios sentimentos. Só que agora existe uma mudança acontecendo. O tarô mostra que a sua alma está cansada de viver pela expectativa dos outros. E agora o oráculo fala, seja assertiva. Então pare de diminuir as suas vontades, pare de aceitar menos do que você merece, pare de se calar quando algo machuca você, pare de ignorar os sinais. Existe uma necessidade enorme de posicionamento. E logo em seguida veio, ouça a sua intuição. Porque a verdade é que você já percebeu muita coisa antes dela acontecer. Você já sentiu quando o ambiente não fazia bem, você já sentiu quando alguém não era verdadeiro, já percebeu situações que depois acabaram se confirmando, não foi? Talvez você tenha duvidado de você mesmo. E essa leitura mostra que uma das maiores viradas da sua vida acontece quando você para de abandonar a própria intuição para acreditar apenas naquilo que os outros dizem. Mas a sua alma já sabe o caminho. E aqui a gente veio com 3 cartas do oráculo dos guardiões, tá? A carta do cavaleiro tá pedindo para você ser bravo e honesto, mas não é aquela coragem agressiva, é a coragem de viver de forma verdadeira, porque às vezes é muito mais difícil ser honesto consigo mesmo do que agradar todo mundo, não é? E essa carta mostra alguém que está sendo chamado para assumir a sua própria verdade. E sabe o que isso pode significar? Você precisar mudar de direção, abandonar situações desgastadas, parar de insistir no que não flui e enfrentar conversas difíceis. Ou simplesmente parar de fingir que tá tudo bem quando não tá. E o cavaleiro fala sobre dignidade. Mostra que o melhor da sua vida não chega quando você corre atrás desesperadamente das coisas. Chega quando você se posiciona com verdade. Você não precisa mais usar máscaras para ser aceito. As pessoas certas vão reconhecer a sua essência verdadeira, né? E também aqui está falando que o universo está mostrando que existe uma encruzilhada energética acontecendo. Você está saindo de uma versão antiga da sua vida e precisa escolher um novo caminho. E essa escolha é continuar preso ao que é confortável ou caminhar em direção ao que realmente faz sentido para a sua vida. E aqui mostra que o próximo ciclo depende muito das decisões que você tomar agora. E aqui entra uma coisa importante. Nem sempre o caminho certo parece o mais fácil no começo. Às vezes o caminho certo exige coragem, desapego, sair de padrões antigos, né? Parar de viver no automático. Mas essa leitura inteira mostra que você já está sendo guiado, mesmo quando você sente medo, mesmo quando você não consegue enxergar tudo claramente. Então, o guardião da direção fala com você, não tenha medo de se escolher, de escolher você. E aqui, foque na alegria e na luz, tá? É uma energia muito linda de renascimento. É como se também o universo dissesse, você já carregou peso demais. É hora de você voltar a sentir uma alegria verdadeira, voltar a rir, a ter esperança, a sentir prazer na vida, a enxergar beleza nas pequenas coisas. Porque talvez você tenha passado tanto tempo sobrevivendo emocionalmente que você esqueceu como é realmente viver, né? E aqui então traz expansão, brilho, abertura de caminhos, e o melhor da sua vida não está ligado só a conquistas materiais ou relacionamentos. Está ligado à forma como você vai se sentir internamente, mais leve, mais livre, mais conectado com você mesmo, né? Então aqui a gente tem uma transformação silenciosa, você não está no fim, você está no meio de um renascimento, e é hora então de você se colocar na posição de viver aquilo que você quer. O melhor da sua vida vai começar no momento que você entender que não precisa mais implorar por aquilo que já deveria vir naturalmente até você, tá? O universo não está atrasando a sua vida, entenda isso. Ele está preparando você para algo que só pode chegar quando a sua alma finalmente aprendeu o próprio valor. E se isso fez sentido para você ou parte dessa leitura, antes de sair, curte esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a ele. E deixa nos comentários, Renata, fez sentido, é isso que eu quero, eu vou pensar a respeito e vou ver quais as mudanças eu posso fazer aí, tá? É isso. Vamos então agora para quem se conectou com a energia do segundo montinho. Nossa, a gente falou muito hoje, mas eles pediram, a gente traz.
Opção de número 2, montinho vermelho. Roda da fortuna, 6 de paus, 9 de copas, cavaleiro de paus. Recovery no baralho aqui dos anjos. Para o grupo de número 2 veio só essa carta, né, desse baralho. E aqui vieram 2 conselhos, o sábio e a proteção do guardião. Guardião de proteção aqui. Bom, então vocês vieram com a roda da fortuna. A vida de vocês está prestes a mudar de uma forma que vocês nem conseguem prever, tá? Para quem assistiu o primeiro e quis vir para esse, então lá no primeiro montinho nós vimos uma energia mais silenciosa, mais profunda, mais interna. Aqui a energia é completamente diferente, porque a roda da fortuna não chega devagar, ela chega movimentando estruturas. E isso é muito importante. O melhor da sua vida, né, para quem escolheu esse montinho, não vai vir apenas como uma conquista específica, não. Vem como uma mudança completa de ciclo. A sensação aqui é de alguém que ficou muito tempo preso em padrões repetitivos, como se a sua vida estivesse andando em círculos. As mesmas dores, os mesmos tipos de situações, os mesmos bloqueios, os mesmos desafios emocionais, mesmas frustrações, mesma sensação de esperar e nada acontecer. Só que aqui a roda começa a girar. E quando essa carta aparece numa leitura com esse tema, né, de o melhor da vida está chegando, ela fala sobre o quê? Destino, sincronicidades, acontecimentos que mudam o rumo das coisas, mas de uma maneira, assim, surpreendente, inesperada. Então, esse montinho traz para mim aqui, vocês, pessoas que estavam cansadas de lutar contra a maré aí muito pesada, gente que talvez tenha pensado várias vezes, quando é que vai chegar a minha vez? E a roda da fortuna responde, sua vez está começando agora, tá? O mais forte dessa carta é que ela mostra acontecimentos que fogem completamente do seu controle. Porque tem momentos da vida, gente, em que não adianta insistir, forçar, tentar acelerar processos. O universo simplesmente tem um tempo certo para movimentar as pecinhas ali, ó, do quebra-cabeça. E parece que para vocês esse tempo chegou. Amém, né? Pode ser que nos próximos meses aconteçam mudanças radicais aí, tá? Estejam preparados para encontros inesperados, oportunidades repentinas, encerramentos que vão ser necessários, viradas emocionais, mudanças de ambiente. Para outras, aí vão ser pessoas entrando e saindo da sua vida, caminhos se abrindo sem você entender como. E sabe o que é interessante? Muitas dessas mudanças vão até parecer confusas no primeiro momento, porque a roda, ela raramente muda de forma confortável. Ela, na verdade, vem para tirar vocês do automático, tá? Então, é hora de você deixar um pouco de controlar tudo, né? Às vezes aqui muita gente controla demais os sentimentos, controla resultados, pessoas, o futuro, mas a vida agora está te ensinando uma coisa. Algumas das maiores bênçãos chegam justamente quando os planos antigos deixam de funcionar. Então, sim, tem uma libertação acontecendo aqui. Você não está sendo tirado de ciclos assim, aleatoriamente, tá? Você está sendo tirado de ciclos que já não tinham mais energia para continuar. E mesmo aquilo que por enquanto parece perda, pode acabar se revelando proteção, porque a roda é uma carta extremamente espiritual. Ela mostra que existem forças invisíveis reposicionando você no caminho certo. Essa carta também fala muito de retorno energético. Tudo aquilo que você viveu não foi em vão. As dores que você enfrentou, as pessoas que decepcionaram você, os atrasos, as quedas, sabe aqueles momentos que tudo parecia muito injusto? Nada disso passou despercebido energeticamente. A roda mostra que existe uma compensação chegando, mas não é como um prêmio, é como um alinhamento. Você começa a entrar em experiências mais compatíveis com a pessoa que você se tornou, e aí sim muda tudo. Talvez, né, você antes aceitasse aí muito pouco. Talvez você insistisse em lugares que diminuíam a sua luz. Talvez você tivesse medo de abandonar ciclos antigos. Só que agora a vida começa a empurrar você para algo maior, mesmo que no início dê medo. Então esse montinho tem uma energia muito intensa de crescimento, e não só crescimento externo. É um crescimento de consciência. Você vai começar a perceber que você merece mais,
que você não precisa carregar tudo sozinho, que algumas portas precisavam mesmo fechar, né? Que certos afastamentos aí foram necessários e que nem todo atraso foi castigo. Aqui tem uma virada de percepção e isso traz uma sensação de liberdade muito grande. É como se você finalmente começasse a sair de uma frequência pesada que drenou a sua energia por muito tempo. E essa carta também mostra surpresas, mas não surpresas pequenas. Fala de acontecimentos que podem chegar e mudar totalmente o seu rumo emocional. Então, sim, eu vejo algo inesperado podendo acontecer e fazer você perceber que a sua vida realmente estava prestes a entrar numa nova fase o tempo inteiro, só que você não conseguia enxergar, né? Então, não tenta controlar o processo, porque quanto mais você tenta prender aquilo que já terminou energeticamente, né? Mais difícil fica dessa virada acontecer. A roda pede movimento, fluxo, confiança, aceitação, tá? Tem uma nova versão sua querendo nascer. E aí aqui eu tô vendo de transformação de destino mesmo. Você não é mais a mesma pessoa de alguns anos atrás, talvez nem de alguns meses atrás. Existe um amadurecimento acontecendo através das experiências que você viveu. E agora a vida vai começar a responder a essa nova frequência. Então o melhor da sua vida não chega só como um acontecimento externo. Chega quando você finalmente sai do ciclo que estava impedindo a sua expansão. Tá? Então, o conselho dela é não tenha medo das mudanças que estão acontecendo, mesmo aquilo que parece instável agora, pode sim estar te levando para onde você precisava chegar. Né? Ela está te tirando de um ciclo de vida limitado e mesmo que você não entenda completamente o motivo de certas coisas terem acontecido, daqui a um tempinho você vai perceber que muitas perdas, na verdade, abriram espaço para bênçãos muito maiores aí, tá? E é isso que vem aí para vocês. Então, assim, tem essas mudanças todas aí na roda, e depois vocês vieram com um 6 de paus, um 9 de copas e um cavaleiro de paus aí. Aqui o tarô começa a mostrar com mais clareza como é que essa virada da roda vai acontecer na sua vida. Porque essas 3 cartas trazem movimento, expansão e realização. Então é como se depois de um período muito pesado, a sua vida começasse finalmente a devolver o quê? Entusiasmo, reconhecimento e vontade de você viver novamente. Eu não vejo uma felicidade pequena para esse montinho número 2. Aqui eu tô vendo alguém que está prestes a recuperar a própria confiança. Tá? O 6 de paus fala que depois de tantas batalhas chega o momento de serem reconhecidos. É uma carta de vitória, não é uma vitória fácil, vem depois de desafios, e você sabe disso melhor do que ninguém, inseguranças, decepções, momentos que você precisou continuar mesmo cansado. Essa carta mostra alguém que enfrentou muita coisa silenciosamente. Talvez muita gente nem imagine o quanto você teve que suportar emocionalmente. Quantas vezes você precisou se reconstruir sozinho e quantas vezes você teve vontade de desistir, não é? Só que agora você vai sair dessa energia de luta e vai começar a entrar numa energia de conquista. Você vai começar a perceber que a sua presença tem valor, a sua energia chama a atenção. As pessoas começam a enxergar você de uma forma diferente e os caminhos começam a se abrir com mais facilidade. É como se a sua luz começasse finalmente a aparecer. E aqui sim existe também uma energia muito forte de autoestima sendo reconstruída. Porque talvez o passado tenha feito você duvidar de si mesmo, né? Ou as experiências difíceis, né, tenham diminuído aí a sua confiança. Mas o 6 de paus mostra recuperação. 9 de copas fala que o universo quer realizar algo que a sua alma desejou por muito tempo. É uma das cartas dos desejos realizados mais fortes do tarô, tá? E ela aparece aqui como uma confirmação muito forte de que existe uma mudança positiva chegando emocionalmente. Só que o mais bonito do 9 de copas é que ele não fala só de uma conquista material ou superficial. Tá falando de satisfação interna. Então, depois de tanto tempo vivendo aí uma fase de ansiedade, dúvidas, carência emocional, sensação de vazio, essa carta mostra um período em que você começa finalmente a sentir prazer na sua própria vida. E isso é muito profundo, né, gente? Talvez você tenha vivido até hoje só sobrevivendo emocionalmente, fazendo tudo no automático, carregando pesos, tentando ser forte o tempo inteiro. E aqui vem uma energia de alívio, como se a sua alma finalmente pudesse respirar. E também fala muito de merecimento. Você não nasceu para viver só sofrimento, instabilidade e migalhas emocionais. Pelo amor de Deus, tem muita felicidade disponível para você aí. Mas você precisa
precisava, né? Porque na verdade você já saiu dessa etapa. Passar por esses aprendizados que fortaleceram você aí. Tá? Então a sensação é de finalmente você estar vivendo algo melhor, é o que você vai sentir esperança novamente, vai voltar a confiar na vida e perceber que ainda existem coisas boas esperando por você aí. O Cavaleiro de Paus, tá? Que vem logo depois, fala que a sua vida vai entrar num período de movimento intenso. Agora vem uma carta que quebra essa estagnação. O Cavaleiro de Paus traz ação, movimento, impulso, coragem, mudanças rápidas. Então, depois de um período em que tudo parecia parado, lento, indefinido, sua vida começa a ganhar velocidade. Renata, mas como é que isso pode manifestar? Bom, através de várias formas. Mudanças inesperadas para algumas pessoas, viagens, conhecer novas pessoas, oportunidades repentinas, ou você tomando decisões importantes, novos começos, convites, enfim, recomeços cheio de intensidade aí. Eu vejo você, essa carta fala muito de fogo, então é paixão pela vida voltando. É como se você estivesse saindo de uma energia muito cansada para entrar numa nova fase em que você sente vontade de viver novamente, tá? E o Cavaleiro de Paus fala muito sobre coragem para experimentar coisas novas. Você começa a perceber que não pode mais continuar preso ao passado ou uma antiga versão sua. Tem uma expansão querendo acontecer, né? Eu vejo você renascendo emocionalmente. Então, Roda da Fortuna fala de uma mudança de destino, aqui tem reconhecimento e vitória, realização emocional e movimento e expansão. O melhor da sua vida vai chegar através de uma virada que vai devolver a sua confiança, a sua alegria, a sua vontade de seguir em frente. Então eu vejo muito esse montinho falando sobre recuperação de energia vital, tá? E você tem que entender o seguinte, mesmo que você tenha passado dificuldades, você não estava sendo punido pela vida, você estava sendo preparado. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido essa virada acontece, tá? Os ciclos estão mudando, aqui já tem vitória chegando, tem realização, a sua alma está pronta para viver algo novo. É isso que você tem que entender aí. E aí vocês vieram com uma carta de cura, né? Aqui os oráculos trazem algo muito profundo. Depois de toda essa movimentação, das vitórias, da expansão, de tudo mais, você está num processo, um período de recuperação de alma. E talvez isso ainda seja mais importante do que qualquer conquista externa. Você está voltando para si mesmo. Não está falando só de melhora, está falando de uma restauração. É como se partes suas que ficaram cansadas, machucadas ou esquecidas começassem agora a voltar à vida. E aqui o universo me mostra uma pessoa que passou muito tempo em estado de sobrevivência. Sobrevivendo emocionalmente, sobrevivendo mentalmente, tentando suportar situações difíceis, sem demonstrar o quanto aquilo estava pesando internamente. E eu sinto aqui uma energia muito forte de pessoas nesse momento que podem estar assistindo a leitura e chorando, porque é como se um tanto de verdade tivesse vindo à tona e mexendo com o lado emocional, né? Mas tá tudo certo por isso. Você vai começar a recuperar a sua energia agora, sua esperança, sua autoestima, sua motivação, sua vontade de acreditar na vida novamente, tá? A sua alma tá começando a se curar. Então, você veio depois disso com a carta do Guardião da Proteção, que tá dizendo, baixa suas armas, baixa suas defesas, né? E isso conversa totalmente com esse montinho. Porque você criou tantas barreiras emocionais depois de tudo que você viveu, que talvez você tenha aprendido a desconfiar de tudo, a esperar sempre o pior, a esconder sentimentos, a fingir força. Tudo isso para evitar o seu lado vulnerável, para você tentar controlar tudo, tentando não sofrer novamente. Só que tem hora que a gente está sempre com os escudos ali levantados, cansa a alma. E aqui está dizendo, nem todo mundo quer machucar você. Nem toda situação vai terminar como terminou no passado. Nem toda aproximação representa perigo. O problema é que quando a gente sofre demais, a gente começa a acreditar que precisa viver o tempo inteiro em alerta. E isso impede a vida de fluir. Porque para receber o melhor da sua vida, você também precisa permitir. Permitir que a felicidade chegue, permitir leveza, novas conexões, permitir paz. E essa carta mostra que o universo está tentando fazer você entender que já não é mais necessário carregar tantas armaduras emocionais. Pode baixar as armas. O sábio está dizendo, seja devotado e comprometido. Comprometido com o quê? Com aquilo que a sua alma realmente quer viver. E a gente não está falando só de disciplina externa, a gente está falando de fidelidade com você mesmo. Porque talvez durante muito tempo você tenha começado coisas e desistido no meio.
Ou acreditado em sonhos, depois abandonado tudo por medo, por insegurança, por cansaço emocional. E aqui existe uma mudança acontecendo. Ele está dizendo a você, pare de tratar a sua própria vida como algo secundário. Se comprometa com a sua evolução, com a sua cura, com os seus sonhos, com tudo aquilo que faz sentido para você. Então, o melhor da sua vida não vai cair simplesmente do céu enquanto você continua vivendo desconectado de você mesmo. Tem uma participação sua nesse processo. O universo vai abrir os caminhos, mas você precisa escolher caminhar por eles, tá? Então, aqui a gente está falando sobre aprendizado. Tudo que você viveu trouxe crescimento, até as dores, até os finais, até os momentos em que você achou que estava sendo abandonado pela vida. Hoje, talvez você ainda não consiga entender completamente, mas muitas situações serviram para despertar a sua consciência, tá? E agora você começa a escolher melhor pessoas, ambientes, batalhas, aquilo que merece a sua energia, aquilo que realmente faz sentido para o seu futuro. E isso vai mudar completamente o rumo da sua vida aí. Você está aprendendo a receber sem culpa, a viver sem medo constante e a confiar novamente na vida. E talvez essa seja uma das maiores curas de todas, tá? Então, grupo 2, o universo não quer apenas mudar os acontecimentos da sua vida. Ele quer curar a versão sua que acreditava que precisava sofrer para merecer amor, paz e felicidade, viu? Se isso fez sentido para você, antes de sair eu posso te pedir? Clica aí na mãozinha, curte esse vídeo, porque isso ajuda muito ao nosso trabalho continuar seguindo, e eu faço isso com muito amor aqui para vocês sabem disso, tá? Se quiser também deixar alguma coisa nos comentários para interagir comigo, se isso fez sentido ou não, eu vou ficar muito feliz, viu? E agora então a gente vai para o terceiro grupo. Vamos trazer então o grupo verde para a mesa. Gente, só para complementar, para quem ainda estiver aqui assistindo, né? Desde o início da leitura, desde o primeiro montinho, eu tô sentindo o tempo todo uma necessidade de buscar o ar. Eu tô com a energia parada aqui, sabe? Ofegante. Tem alguém aí que tá nessa energia. Isso pode ser muito de uma ansiedade, tá? Observe isso. Se for você e quiser comentar aqui, fique à vontade. Carta do carro. 5 de paus. Um valete de copas. E um 2 de ouros. It's up to you, tá nas suas mãos. Get more information. Busque por mais informações ou elas vão chegar até você, a gente vai entender aqui. Carta do comprometimento e de saber ceder aí. E o oráculo dos guardiães trouxe a guardiã do espelho e o Pai Celeste, ó, confie no desconhecido. Beleza. Vamos lá. Montinho 3. O melhor da sua vida começa, sabe quando? Quando você decide assumir o controle do seu próprio destino. A energia desse montinho tá muito forte. Se os outros 2 montinhos falavam sobre preparação, cura, mudanças internas, aqui o tarô mostra movimento, decisão e avanço. O carro é uma carta de vitória, mas principalmente de direção, tá? E aí vocês vieram também, né, com essa noção da direção toda espalhada aqui. No oráculo na leitura de número 2 também veio o guardião da direção. Então talvez alguém que ouviu lá e vai ouvir aqui vai ver que tem uma sequência. Para quem escolheu então esse potinho verde, o melhor da sua vida não chega quando você permanece parado emocionalmente, ou preso ao passado, ou esperando que as coisas mudem sozinhas, né? Essa carta mostra que alguém está sendo empurrado para o universo para uma nova fase. E o mais interessante é que essa nova fase não me parece opcional. Talvez você tenha passado muito tempo duvidando, adiando decisões, suportando situações desgastadas, vivendo aí conflitos internos, né? Ou tentando manter coisas que já não funcionavam mais. Ou até mesmo sentindo que a sua vida estava sem rumo. Mas agora o tarô mostra um ponto de virada. O carro aparece quando a sua alma entende que não pode mais permanecer no mesmo lugar. Então existe uma força enorme querendo despertar dentro de você. E essa carta fala muito sobre poder pessoal. Mas não é um poder na marra, agressivo. Não. É o poder de você finalmente perceber que você pode conduzir a sua própria vida. Porque talvez em muitos momentos aí, você tenha entregado esse controle para outras pessoas, para os seus medos, suas inseguranças, traumas, para alguma opinião externa, ou até situações que fizeram você desacreditar de você mesmo, né? Só que agora existe uma retomada de força acontecendo.
Carro mostra alguém que começa a recuperar confiança, motivação, vontade de vencer. E isso é muito importante. O melhor da sua vida não vai chegar só como sorte. Chega quando você decide sair da posição de sobrevivência e começa a agir em favor de você mesmo aqui, ó. Escolhendo, eu vou por aqui ou eu vou por aqui. Você vai ter que fazer escolhas, né? O carro dificilmente fala de estagnação. Então, esse montinho mostra acontecimentos acontecendo de forma mais acelerada daqui para frente. Pode acontecer para vocês, né? Mudanças que vão chegar de repente, deslocamentos, incluindo viagens, mudanças de ambiente, novas oportunidades, cortes importantes e até algumas decisões que vão mudar completamente os próximos meses aí da sua vida. Presta atenção. Muitas dessas mudanças podem acontecer depois desse período enorme que tudo parecia travado na sua vida, né? Como se o universo tivesse segurado certas situações até você estar emocionalmente preparado para avançar. E agora a energia muda, né? Essa carta também fala muito de coragem, porque tem algo dentro de você aí querendo crescer, mas talvez exista um certo medo do desconhecido, medo de errar, medo de mudar, de sair do confortável, de decepcionar outras pessoas, né? Familiares, pessoas próximas, medo de abandonar versões antigas da sua vida. Mas o carro mostra que se você continuar parado, você vai causar muito mais sofrimento do que o próprio movimento em si. E isso é muito forte. Porque às vezes a gente acha que está se protegendo ficando onde está. Mas na verdade está impedindo a própria expansão. O universo está te pedindo atitude, tá? Não coisas impulsivas, mas um posicionamento. Você está saindo de uma fase de confusão, talvez uma parte sua está querendo avançar, enquanto outra está presa no passado, ou seja, isso pode simbolizar isso aqui, ó. Eu vou por aqui ou por aqui. Ou eu fico onde eu tô, ou volto para o passado, ou eu sigo adiante. Então chegou a hora de parar de dividir a sua energia entre o que você sabe que precisa deixar para trás e aquilo que a sua alma está tentando construir, tá? Então tem uma sensação de libertação muito forte acontecendo aqui, como se você começasse a enxergar que merece viver mais do que sobreviver emocionalmente. É uma carta de vitória, como eu falei, uma carta vencedora, mas ela não promete facilidade. Ela promete superação. Eu vejo que vocês vão olhar para trás daqui a um tempo e vão perceber, se a vida não tivesse me forçado a sair daquela fase, talvez eu nunca tivesse descoberto a minha força. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A vida está empurrando você para longe daquilo que limita a sua evolução. Mesmo que no começo isso pareça desconfortável, tá? Você tem muito mais capacidade do que você imagina. Talvez o passado tenha feito você esquecer isso, ou até as experiências difíceis tenham diminuído a sua autoconfiança, ou você tenha passado tempo demais tentando agradar todo mundo, sobreviver ou suportar pesos emocionais que você acabou esquecendo da sua própria potência. Você não nasceu para permanecer pequeno, tá? Então, não aceite mais tão pouco na sua vida, não continue no mesmo ciclo, não abandone mais a si mesmo, não deixa o medo controlar a sua vida. O carro mostra que existe uma nova estrada se abrindo aí para você, mas você tem que ter coragem de seguir em frente sem carregar tudo aquilo que já ficou pesado demais na sua vida, tá bom? Então esse é o primeiro dos recados aí. Mas aí a gente veio com mais 3 tarôs aqui, né? E aqui o tarô começa a mostrar o que está acontecendo internamente enquanto essa grande virada do carro acontece na sua vida. Porque sim, tem um movimento externo, mas existe um conflito emocional muito forte sendo trabalhado dentro de você. Eu vejo você tentando sair de uma fase difícil sem perder completamente a esperança, e isso é muito bom. O Valete de Copas mostra isso, né? Aqui também, para vocês, né? Mostra que tem a sua alma ainda está acreditando que algo bonito pode acontecer. Isso é muito bacana. Então, depois da intensidade do carro, ele aparece como uma parte emocional sua que ainda sonha, que ainda sente, que ainda acredita em recomeços, mesmo depois de tudo. Então, é importante porque muitas pessoas desse montinho passaram por situações que poderiam ter endurecido o seu coração. Tipo assim, pô, Renata, eu sofri tanto, né? Tanta decepção, tanta frustração, tanta palavra me machucou, tanta quebra de expectativa, tantos momentos em que eu senti que eu me entreguei demais e recebi tão pouco. Mas o Valete de Copas mostra que existe uma parte sua que não morreu emocionalmente.
Ainda existe esperança. E talvez o melhor da sua vida comece justamente quando você para de sentir vergonha da sua própria sensibilidade. Porque sim, durante muito tempo você pode ter confundido sensibilidade com fraqueza, mas não é. Essa carta mostra profundidade emocional, intuição e capacidade de você amar, de se doar de forma verdadeira, tá? Aqui também tem mensagens, tem convites, aproximações aí, sentimentos despertando e experiências que mexem emocionalmente com você. Então eu vejo que a sua vida começa a se abrir novamente. Porque talvez tenha existido um período em que você se fechou tanto para o amor, como se você estivesse apenas tentando sobreviver sem criar expectativas. E agora a sua energia começa a mudar, tá? Aí vocês vieram também com o 2 de ouros. Você está tentando equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Emoções, responsabilidade, decisões, mudanças internas, dúvidas sobre o futuro, vontade de crescer, mas medo do que precisa ser deixado para trás aí. E o 2 de ouros mostra que você está tentando encontrar equilíbrio no meio do caos. E talvez por fora as pessoas nem percebam o quanto a sua mente está cansada. Porque existe sempre uma tendência muito grande de você carregar tudo sozinho, resolver tudo, administrar tudo, suportar tudo. E essa carta também traz uma mensagem importante. Você não precisa ter todas as respostas agora. Porque talvez uma das coisas, inclusive, que esteja... a falta de ar de novo. Travando a sua energia seja a tentativa constante de controlar cada detalhe do futuro. E o tarô mostra que essa fase exige mais flexibilidade. Nem tudo vai acontecer exatamente como você imaginou, mas isso não significa que vai dar errado. Às vezes é só uma fase de transição. 2 de ouros mostra que você está entre duas versões da sua vida. Olha lá, 2 caminhos, né? A antiga e a nova. E por isso existe tanta oscilação emocional às vezes. Tem dia que você sente força para mudar tudo. Em outros bate medo, insegurança, vontade de desistir, mas isso faz parte da sua transição. O problema é que você talvez esteja exigindo de você mesmo uma estabilidade emocional impossível para alguém que está passando por tanta mudança interna ao mesmo tempo. Tenha paciência com você mesmo, não se cobre tanto. O 5 de paus mostra que tem uma batalha acontecendo dentro e fora de você. E aí eu vejo esse conflito. Muitas vezes o maior conflito não está nem nas outras pessoas, está dentro da nossa própria mente. Então eu vejo excesso de pensamentos, sensação de competição, pessoas difíceis ao seu redor, ambientes cansativos, um grande desgaste emocional, você às vezes irritado, cheio de conflito interno, uma sensação de precisar lutar o tempo inteiro. E o tarô mostra que uma parte sua já está pronta para avançar, mas outra ainda está presa na energia da sobrevivência. Como se tivesse acostumado mesmo já a viver sempre em tensão, né? Você está acostumado a precisar se defender, a provar valor, a lutar para ser ouvido, a disputar espaço emocionalmente. Só que agora eles estão mostrando, você não nasceu para viver numa guerra constante. Isso esgota qualquer um, né? Então o carro mostrou o movimento, o valete mostrou para vocês uma sensibilidade e uma esperança. O 2 de ouros mostrou uma tentativa de equilíbrio. E o 5 de paus mostrou, então, que tem esse desgaste interno que ainda precisa ser resolvido. Então, o melhor da sua vida não vai chegar só através de mudanças externas. Chega quando você parar de lutar contra você mesmo. Porque talvez exista uma autocobrança muito grande aí. Talvez você se pressione demais. Talvez você sinta que precisa resolver tudo imediatamente. Que você carregue culpa, ansiedade, medo de fracassar. Mas aqui está dizendo, olha, a sua vida vai começar a fluir melhor quando a sua energia interna também encontrar direção aí, tá? Continuando aqui, a vida está te devolvendo o poder de escolhas. Olha lá, it's up to you, tá nas suas mãos, né? Então, depois de todo esse conflito que o 5 de paus trouxe para vocês, das oscilações aí do 2 de ouros e tal, a primeira carta já chega falando, olha, tá nas suas mãos, você que tem que decidir para que lado você vai. Você não tá sem saída, você só precisa escolher. E, claro, isso pode ser desconfortável às vezes, né? Porque quando vocês acreditam que tudo depende só do destino e que você não precisa se posicionar de verdade, aí essa carta aparece e fala, tá nas suas mãos. Você pode até vir em frente, mas ou você vai escolher para um lado ou para o outro, mas parado na encruzilhada você não vai ficar, não. Chega um momento que você não pode mais continuar adiando certas decisões, né? Às vezes você vai estar aqui nesse momento pensando demais, esperando sinais infinitos, tentando prever todos os resultados antes de agir. Ou então você vai continuar em situações
que já não fazem mais sentido só por medo da mudança. Mas aqui tá dizendo, o próximo capítulo da sua vida começa quando você escolhe sair da indecisão. Up to you. Tá nas suas mãos, tá? Aqui fala que você tá precisando de uma necessidade de clareza aí, né? Você tá vivendo alguma situação que você ainda não enxergou tudo, ou talvez você esteja tirando conclusões rápidas demais, baseadas só em medo, em ansiedade e insegurança. E aqui tá pedindo, observe. Analise, escute mais, perceba os sinais, veja o que está sendo mostrado além das aparências. O tarô está me mostrando alguém sensível, mas ao mesmo tempo tentando equilibrar muitas coisas. Então existe algo que você ainda precisa compreender melhor. Mas isso não significa paralisar a sua vida, significa agir com consciência. Tem conversas importantes chegando para vocês, grupo 3. Tem algumas informações que ainda estão escondidas, mas vão aparecer. Tem novas percepções e tem verdades vindo à tona. E talvez aquilo que hoje parece um problema, mais pra frente faça muito sentido. Por isso que o universo está te pedindo calma mental. Você não precisa resolver toda a sua vida num único momento, não. E essa carta está pedindo equilíbrio, flexibilidade, inteligência emocional. Não aceitar migalhas ou abandonar a sua verdade para agradar ninguém, não, hein, gente? Mas está dizendo para você entender que a vida não se constrói só através de extremos. Justamente porque você passou tanto tempo controlando tudo, ou desistindo rápido demais, ou indo do excesso ao afastamento, carregando orgulho, ou então esperando perfeição das situações e das pessoas, né? Agora o universo mostra para você a necessidade de equilíbrio emocional. Tá vendo a balança aqui? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você vai ter que aprender quando insistir e quando recuar. Quando falar e quando calar. Quando lutar e quando soltar. Isso é sabedoria, tá? Bom, depois disso, vocês vieram também com duas cartas importantes aqui, que são a carta dos guardiões, né? A guardiã do espelho está dizendo, tire um tempo para refletir. Não de forma pesada. Ela fala sobre honestidade com você mesmo. Porque talvez você tenha passado muito tempo olhando só para o que os outros fizeram, para aquilo que aconteceu, para aquilo que você perdeu, para quem decepcionou você, para quem não correspondeu. Mas o universo agora quer que você se olhe. Aqui ela está dizendo, tire um tempo para refletir. Se você observar, ela está olhando para o espelho. Isso pode ser desconfortável no começo, porque refletir de verdade significa perceber o que você ainda aceita por medo ao puxão de orelha, o que continua prendendo a sua energia, quais padrões continuam se repetindo, quais feridas ainda comandam certas escolhas suas e principalmente quem você está se tornando depois de tudo isso que você viveu. Você já não é mais a mesma pessoa. E talvez o problema seja justamente tentar continuar vivendo em lugares, em relações ou situações que combinavam, mas com a versão antiga sua. E nem todas as respostas vão chegar para você através do barulho, né? Algumas vão chegar finalmente quando você desacelerar e escutar a sua própria alma. Então eu vejo muitas pessoas despertando emocionalmente. Por isso que vocês chegaram até esse montinho. A sua alma já sabe que não consegue mais continuar no piloto automático. Você sente que algo precisa mudar, mesmo que ainda não saiba exatamente como. E talvez o melhor da sua vida comece justamente nesse momento, quando você para de fugir de você mesmo. E a carta do Pai Celeste, que é linda, fala sobre fé no invisível. Olha que coisa bacana. Aqui está dizendo que essa energia aparece quando existe algo muito maior sendo organizado espiritualmente, mesmo que você ainda não consiga enxergar isso claramente. Essa carta vem te dizer, você não precisa enxergar tudo para continuar caminhando. Existe proteção, existe direção, existe um propósito acontecendo até nos momentos em que tudo parece confuso. O Pai Celestial fala sobre confiança, tá? Às vezes você se apega tanto ao conhecido, mesmo quando aquilo machuca, que acaba bloqueando a própria expansão. Então você tem que confiar que alguns finais foram necessários, algumas mudanças precisavam acontecer, algumas portas precisavam fechar e algumas respostas só aparecem depois que você dá o primeiro passo. Isso é muito bacana, tá? Então esse montinho especificamente fala muito sobre crescimento de alma. Você está deixando uma fase de sobrevivência emocional para entrar num ciclo de maior consciência, força e autenticidade. E a maior prova disso é que você já não consegue mais fingir que certas coisas fazem sentido quando a sua alma sabe que não fazem.
O universo está tentando mostrar que o melhor da sua vida não está no passado que você tenta carregar. Está no caminho novo que a sua alma finalmente está pronta para seguir. Então, o melhor da vida de vocês começa exatamente no momento em que vocês pararem de tentar controlar tudo e encontrarem coragem para confiar no caminho que a alma de vocês veio viver. Forte, hein? Pois é. Fez sentido? Se fez, curte esse vídeo, para que ele inclusive possa ser encaminhado para outras pessoas, mas me deixa saber, comenta aí para mim como que isso ressoou no seu momento de vida. E acima de tudo, volte, porque eu vou estar aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CDA.